Bem-vindos ao WW Especial. Vocês vão ver aí pela famosa tarja aí embaixo o que a gente acha, que o Brasil é um país que sofre de atraso crônico, pior do que atraso crônico. Nesse ponto, a gente já começa o programa mais ou menos em consenso com as mais variadas torcidas, Flamengo, Corinthians, a torcida que vocês quiserem. Todo mundo acha que o Brasil é um país do atraso. As causas são razoavelmente consensuais também, mas qual seria a pior delas? Três, como sempre, são os candidatos, não, os convidados a participar aqui da nossa roda para tentar responder essa questão, qual é o pior. Eu começo a apresentação deles por Marco Aurélio Nogueira. Ele é doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, professor titular de Teoria Política da Universidade Estadual Paulista, Unesp. É também colunista do Estadão, autor do livro A Democracia Desafiada, Recompor a Política para um Futuro Incerto, entre outras obras. Marco Aurélio, muito obrigado pela disposição de participar do programa, nosso agradecimento sincero. Conosco aqui no estúdio, e muito obrigado, Marcos Lisboa pela presença aqui. Marcos Lisboa é economista, sócio da Gibraltar Consulting, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, é colunista da Folha de São Paulo, foi presidente do INSPER, é coautor do livro O Valor das Ideias, Debate em Tempos Turbulentos. Obrigado, Marcos. Igualmente, Carlos Mello, muito obrigado. Está aqui no estúdio conosco na Avenida Paulista. Carlos Mello é cientista político e sociólogo, mestre e doutor pela PUC de São Paulo, professor do INSPER, é autor de Collor, o ator e suas circunstâncias, e coautor de Decadência e Reconstrução, Espírito Santo, as lições da sociedade civil para um caso político no Brasil contemporâneo. Marco Aurélio Nogueira, eu sei que as pessoas podem elencar uma lista longa de causas que ajudem a gente a entender nosso atraso. Existe uma favorita na sua avaliação? Olha, William, existe sim. Agora, eu queria fazer uma primeira ponderação antes de responder diretamente a sua pergunta. Eu acho que o Brasil não é propriamente um país atrasado. Eu acho que ele tem bolsões de atraso que estagnam o país, né? Mas ele não é um país atrasado, porque ele tem uma potência econômica relativa, muitas riquezas naturais, uma grande população e por aí vai. Agora, eu acho que ele é um país que está parado e perdendo oportunidades que estão se abrindo já há muito tempo diante dele. E é um país que, na verdade, está parado, girando em falso, como eu escrevi num artigo recente, basicamente, na minha opinião, por um problema de liderança política. E não só de liderança política no sentido dos políticos parlamentares e governantes, mas de liderança política das elites brasileiras, né? Nós não temos uma visão consensual de que país nós queremos. E se isso não está posto, de alguma maneira, na mesa das decisões, fica muito difícil o país dar passos firmes em direção ao futuro. Ele fica sempre, de certa maneira, interpelando os nós que o estrangulam, sempre interpelando os interesses que não se sentem contemplados por essa ou aquela decisão política. Então, para ser bem breve na resposta, a gente poder interagir aqui, eu acho que o nosso problema é de liderança no sentido amplo da palavra, não apenas da liderança política parlamentar, mas da liderança política das elites brasileiras, empresários, intelectuais, classe média, da sociedade civil e das suas organizações. É um país que não consegue ter isso porque está privilegiando, e não de hoje, um certo tipo de polarização que é meio inevitável na política, mas que, no caso brasileiro, atingiu um patamar um pouco elevado demais. Marcos Lisboa, a sua causa favorita? Acho que antes de Se for uma, fique à vontade de elencar quantas acho que antes de entrar na causa, eu acho que por que a gente fala em atraso brasileiro? Acho que dá alguns dados que revelam. Você pegar entre 1980 e 2019, antes da pandemia, né? O Brasil teve, nesses 40 anos, 26 anos bons, crescendo aí perto de 3% a renda per capita, tá? Mais ainda do que está crescendo agora. Então foram 26 anos... A data de corte de 1980. Isso. 1980. Se quiser voltar antes, vai dar um número, não vai ser muito diferente, né? Então, 26 anos bons, né? São espetaculares? Não. Os demais emergentes, nos anos bons, crescem mais do que o Brasil.
mas nós tivemos 14 anos de crise. E a crise no Brasil é uma queda do PIB acima de 2%, né? Em média. Né? Os demais países, quando a crise é grave, é 1%. Em geral. Então o Brasil é um país, menos até. Então o Brasil é um país que tem alguns anos muito bons, como está tendo agora, mas a gente tem um número demasiado de crises. Desses 40 anos, países ricos e emergentes tiveram, em média, 3 anos de crise. Nós tivemos 14. E a crise lá é suave, aqui é grave. O resultado é que o Brasil está empobrecendo em relação ao resto do mundo. Nós estamos ficando distantes do resto do mundo, né? E esse é um desafio imenso. Né? Eu acho que é importante ter esse quadro inicial para falar, nós temos um problema. E o problema não tem a ver com o governo A, com o governo B, se é mais desenvolvimentista, se é mais liberal, se é social-democrata, sair dos estereótipos. Né? O país tem problemas graves que estão levando a esse empobrecimento do país em relação ao resto do mundo. Mas acho que a gente pode, mais tarde, voltar e entrar nas causas possíveis desse nosso atraso. Nós temos tempo. O Marco Aurélio, na intervenção dele, se vai em direção da ausência de lideranças em sentido amplo. Você prefere, em primeiro lugar, definir o conceito de atraso, que é relativo. É atraso em relação ao que os outros fizeram nesse período que você destacou, um período de 40 anos mais ou menos. Carlos Mello. Olha, William, diante do potencial que o Brasil tem, que sempre teve, a pergunta, embora o Marcos esteja colocando um marco ali na década de 80, você pode retroagir há muito tempo antes, né? O que se passa, afinal de contas? E aí, vocês estavam falando, eu estava me lembrando aqui, agora, daquele grande texto do Robert Schwartz que chama-se As Ideias Fora do Lugar, né? Afinal de contas, a gente pode ter várias possibilidades, a gente pode ter até nichos de excelência voltados para o mundo, mas a coisa não dá certo. Qual é? O que nos amarra? E aí eu queria pegar alguma coisa mais estrutural. Primeiro, o patrimonialismo que está presente desde sempre, né? A gente, na ciência política, a gente vai chamar de patrimonialismo, mas o Marcos e a Zena, acho que há alguns 15 anos, escreveram um texto importantíssimo que falava que é o país da meia entrada, né? Essas caronas todas, que os diversos grupos acabam tomando em relação ao orçamento público e em relação à riqueza nacional. Tem esse aspecto. O outro aspecto é uma desigualdade que não foi resolvida. Não foi resolvida, talvez, certamente, em função do primeiro aspecto. Um país que tem um histórico, né, de desigualdade, um país que demorou para sair do regime escravagista e que não soube fazer uma transição minimamente decente. Aliás, algo que o Joaquim Nabuco já havia percebido. Marquinho, que é um especialista em Joaquim Nabuco, pode seguir daí para frente. Então, você tem essas questões estruturais, né? Em alguns momentos, você teve melhor ou pior desse quadro. Agora, eu acho que a última vez que o Brasil conseguiu olhar para frente, ter um projeto de, olha, vamos superar isso aqui, vamos adiante, eu não quero ser injusto, mas eu acho que foi o Plano Real, né? Acho que o Plano Real resolveu dar conta de um problema sério, que era aquela inflação terrível, sem a qual nada mais seria possível. Foi isso que, por exemplo, possibilitou que o primeiro governo Lula, o qual o Marcos estava presente, conseguisse encaminhar para uma questão muito séria, que é essa da desigualdade, políticas públicas que pudessem vir a combater isso. Mas mesmo assim, depois disso, eu acho que nós voltamos novamente para aquele encolhimento. Desafios importantes, a partir daí, nós não demos conta. Por exemplo, o grande desafio da produtividade, que seria papel histórico do governo Dilma, por exemplo, foi sequer discutido, ou foi discutido muito mal, por vias erradas, imaginando que o setor público pudesse fazer isso sozinho. Foram erros que a gente foi cometendo. E, ao mesmo tempo, uma transição de liderança política. O Brasil, por incrível que pareça, em vários momentos
teve lideranças políticas, não na sociedade de uma forma geral, mas política mesmo, estrito senso, que eram de qualidade. Na transição nós tivemos, no Império nós já tínhamos, na transição nós tivemos lideranças políticas importantes, mas nós vivemos nos últimos 20 anos, 30 anos, um gap, uma queda na liderança política, e essa substituição de geração tem sido muito lenta, muito devagar, e, portanto, não consegue conduzir um processo com a sociedade e com todas as forças políticas e econômicas, olhando para o futuro novamente. Deixa eu ver se a gente consegue situar, pelo menos no tempo, onde está essa inflexão. Que vocês deixam claro que a única maneira da gente tentar entender o que acontece com o nosso país é no campo das ideias e no campo da capacidade de atuação das lideranças que não existem. Que não é possível um país com o tipo de recursos que nós temos e com as vantagens que nós temos físicas, Deus nos dadas por Deus, fique na situação que está hoje. Então temos que procurar isso na nossa cabeça. Agora, quando você começa o seu último artigo, é o último, né, Marco Aurélio, que você escreveu para o Estadão com o Nabucco, você começa citando Nabucco. É o último. E você, é um trecho muito bonito que você escolheu para abrir o artigo, e no qual você menciona, e é um artigo, são palavras pronunciadas 125 anos atrás, dizendo a respeito de nós mesmos que a gente não conseguiu imaginar que país a gente quer ser, no fundo. Aí vem o seu exemplo de um momento em que a gente saiu da curva, a gente encontrou algo. Qual foi a inflexão que fez a gente perder o que o Carlos Melo definiu um momento em que a gente pensou como é que o país podia ser? Olha, eu tenho procurado muito pensar o problema brasileiro, essa estagnação, esse atraso, essa inflexão que o Carlos mencionou, a partir da revolução tecnológica. Não no sentido da revolução tecnológica com o impacto no mundo da produção, mas a revolução tecnológica no mundo, na repercussão no mundo da sociabilidade. O Brasil foi se configurando como uma sociedade muito fragmentada e muito incapaz de promover um diálogo em direção a um entendimento de caráter mais amplo. Então, eu acho que se houve uma inflexão, e eu estou de acordo tanto com o Lisboa como com o Carlos Melo, de que nós temos que analisar esse período que vem de 80 para cá e procurando olhar por que, de repente, nós saímos de uma situação potencialmente muito boa que vem ali do Plano Real, digamos assim, e do primeiro governo Lula, para uma situação de paralisia, na qual a classe política deixou de corresponder ao que se esperava dela. E eu acho que a classe política, ela se diluiu, basicamente, em parte, pela diluição das classes sociais, que fizeram com que os partidos políticos se desorganizassem muito, e isso não é um problema brasileiro, é um problema mundial, e, ao mesmo tempo, a classe política passou a pensar a política como uma política de mídias sociais, sem estar em contato direto, presencial, como a gente fala hoje, com a população do país. Então, é como se nós tivéssemos aí o encontro de dois problemas. Um problema social, que vai desorganizando a sociedade, a convivência, a confiança das pessoas, e o outro, a desqualificação da classe política. A classe política perdeu qualidade, como lembrou aí muito bem o Carlos Melo. Ela perdeu, é uma das nossas inflexões. Nós temos uma inflexão na economia, e o Marcos Lisboa sabe muito melhor do que eu explicar de onde vem isso. Agora, no campo da relação sociedade-política, Estado-sociedade, eu acho que o grande problema foi essa mediatização da vida nacional, que acabou por promover uma enorme dispersão na sociedade e, ao mesmo tempo, uma desqualificação na classe política. E eu acho que isso, hoje, que nós estamos às vésperas de uma eleição, é um problema gigantesco, porque nós vamos entrar numa disputa presidencial sem ideias na mesa.
né? Tudo indica que não vão aparecer no curtíssimo prazo, ou seja, até fevereiro, março, grandes ideias para balizar o desempenho dos candidatos que forem às urnas em 2026. Então, eu acho que é um problema que merece toda a atenção. Aquele estilo jornalístico tradicional de pegar raciocínios sofisticados e brutalizá-los numa manchete, é minha prerrogativa, aliás, eu sempre faço uso dela. É o seguinte, Marco Aurélio, a gente tem uma sociedade que se atomiza em função da desigualdade e um debate que se imbeciliza em função do impacto da transformação tecnológica. Marcos Lisboa. Eu acho que eu vou querer voltar depois ao tema da política. Tá? Eu pensei que você ia botar o campo da imbecilização. Assim, a palavra é minha, não foi dele, ele foi de extraordinária elegância. Eu vou cruzar a minha fronteira aqui, que eu sempre me retenho a economia, mas eu queria voltar mais tarde. Mas antes, falando de economia, né? Você tem uma quantidade imensa de pesquisas com microdados há 30 anos, uma centena de países, com dados desde os anos 60, às vezes até antes, e cujo tema é por que alguns países ficam mais ricos do que outros. Né? Quer dizer, o mundo enriqueceu. A gente tem que lembrar que o mundo Isso era aí muito deu pobre. Nobel de Economia, tá? Vários. Né? O mundo era muito pobre em 1800 e o mundo enriqueceu nesses 220 anos. Né? A expectativa de vida aumentou, que era 40 anos, passou para 80, a renda foi multiplicada. Agora, esse processo não foi homogêneo. Alguns países enriqueceram muito mais, alguns enriqueceram mais tarde, né? Outros países ficaram meio com um crescimento menor. É o caso da América Latina. Né? Tem um livro famoso que é Por que a América Latina ficou para trás. Nós ficamos para trás. Né? E não vem de hoje. Chamado Perfeito Idiota Latino-Americano. Esse é outro. Né? É o filho do Lhosa. Né? Mas o que essas pesquisas indicam? Né? Como é que é o processo de desenvolvimento dos países? O processo de desenvolvimento ele tem essa combinação de instituições de Estado com muito poder moderador e muito freio e contrapeso, né? Para garantir concorrência, para garantir o cumprimento dos contratos e para garantir políticas sociais bem desenhadas que sejam eficazes. E, ao mesmo tempo, um mercado competitivo e que você, para ganhar mercado, obter resultados, você tem que ser mais eficiente, você tem que ser inovador. Né? É o nosso celular que toda semana tem um aplicativo para ser atualizado. É o laptop que desde que eu tenho 30 anos de idade custa $2.000 mais ou menos e cada vez é melhor. Né? As câmeras de celulares cada vez melhores. Né? A geladeira que cada vez consome menos energia. A inovação ela decorre da competição. Né? Isso vale tanto para mecanismos de mercado como, inclusive, para política pública em ciência e tecnologia, em pesquisa, em ciência. Você dá dinheiro para vários grupos de pesquisa, né? E você não sabe quem vai dar certo, e, eventualmente, aquele grupo ali tem sucesso num determinado resultado. Né? A vacina foi isso. Né? A vacina foi... O governo americano pegou 18 bilhões de dólares, né? Distribuiu para vários grupos, né? Com tecnologias e apostas diferentes. Falou, não sei o que vai dar certo. Vamos ver quem der certo aqui vai ganhar muito dinheiro. E os outros vão, enfim, quebrar. E 3 deram certo. Né? A BioNTech, né, a Janssen e a Moderna. Né? A Janssen com tecnologia tradicional, a BioNTech e a Moderna com o RNA mensageiro, que é a tecnologia nova. Quer dizer, é esse processo que leva. Esse processo é difícil, porque a tentação de capturar o Estado, eu sou grande, Estado me protege, me dá um favor, olha, se eu quebrar, vou gerar desemprego, né? Isso acontece. Né? Então, o Estado tem um papel muito importante no desenho da política pública, seja para cuidar das pessoas, né? Seja para garantir que esse ambiente continue saudável. Né? Não é trivial isso. No caso do Brasil, né, há muito tempo, né, o Brasil é um país diferente. Né? A América Latina mas o Brasil em particular. Quer dizer, a gente tem uma sociedade que ela construiu uma consistência, que é o caso do México, da Argentina, né, mais tragicamente da Venezuela, muito pervertido. Quer dizer, o Estado está aqui para ajudar as empresas. Ele está aqui para promover, para dar subsídios. Como se dando subsídio, estimulando o investimento, viesse a produtividade. Não vem. Isso é uma ideia. O Estado está aqui para proteger contra a concorrência externa. Ele está aqui para cuidar das empresas e preservar os empregos.
Isso gera baixa produtividade, empregos de má qualidade, baixo crescimento econômico. E o setor privado entendeu isso. Você tem um equilíbrio aqui, o setor privado fala, olha, eu vou ganhar dinheiro fazendo lobby. Eu vou ganhar dinheiro conseguindo um subsídio, conseguindo uma proteção. Né? Eu vou no Estado e peço, olha, eu vou botar uma fábrica, você me dá uma quebra do ICMS? Olha, eu vou investir aqui, mas eu não quero pagar piscofins. Você faz um regime tributário especial para mim? Olha, tem um competidor estrangeiro chegando. Você protege, você põe uma tarifa aqui especial. Né? Esse equilíbrio, né? E a sociedade acredita nesse equilíbrio. As pessoas defendem os seus privilégios. O Melo falou de meia entrada, não estava no texto a meia entrada, o texto com Zena de 12 anos atrás, mas eu falava no privado e, enfim, e acabou saindo. O texto, enfim, meio grande, né, que a gente fez, documentando essas políticas. Né? E a sociedade acha justa. As pessoas, eu falo assim, olha, eu tenho uma prótese aqui no quadril, eu não quero pagar IPVA. A igreja não quer pagar imposto. O clube de futebol também não. Né? A indústria química acha razoável pagar menos imposto que os demais. Né? Ué, a imprensa não defendeu a desoneração na Folha? Né? Não quer pagar imposto como os restos. Aí você faz o PERSE, que é aquele programa para auxiliar empresas de eventos durante a crise, que foi um erro. Né? Aí acaba a crise, as empresas estão com lucro, elas vão com liminar na justiça e falam, veja bem, eu não quero pagar imposto, vai me dar uma liminar aqui para não pagar? Então, é um país onde você ganha dinheiro não porque você é competitivo, porque você está inovando, porque você é eficiente, você gera empregos de qualidade. Você ganha dinheiro porque você conta com a mesada do governo de uma maneira ou de outra. Isso gera o nosso atraso. Bom, aí você tem que ir mais longe ainda, né, Marcos? Se a gente está comemorando agora 250 anos da Revolução Americana, a pergunta está na cabeça de todos que nos acompanham, por que 13 colônias dispersas entre si, brigando entre si, mas que têm em comum a grande repulsa ao poder absoluto, fazem uma revolução iluminista, com ênfase no indivíduo e na profunda aversão ao monarca. E nós vimos de um grande império, que foi o maior império do mundo durante 200 ou 250 anos anterior a essa revolução, e continuamos tendo essa, digamos, idolatria pela força absoluta do Estado, Carlos Melo. Mas não se esqueça que fazem essa revolução e depois tem uma guerra de secessão cruenta. Também no choque de dois projetos. Né? Esse choque entre dois projetos nós não tivemos aqui. De uma forma ou de outra, que nós tivemos foi uma constante, que era esse corporativismo, esse patrimonialismo, né? essa absorção da renda pública, da renda da sociedade por grupos privados. Agora mesmo, quando se fala, e o Marcos sempre fala sobre isso, da necessidade de você ter equilíbrio fiscal, não é? Você não consegue, por exemplo, mexer nesses privilégios. Né? Os lobbies se organizam no Congresso, você não vota rever subsídios, desonerações, enfim, que você acabou tendo, que os governos acabaram dando no passado. Né? Agora, ainda com relação aos Estados Unidos, é necessário também reconhecer que nos últimos anos eles têm andado para trás nesse aspecto. Né? Pelo menos no último ano tem andado bastante para trás nesse aspecto. Né? Um pouquinho exagerado, nós estamos vendo o fim do Império Romano. Exato, de alguma forma. Né? Agora, William, deixa eu colocar aqui de uma outra forma. Eu tenho falado isso, acho que há uns 15 anos, e eu tenho o prazer de conviver e interagir com você há muito tempo, você sabe disso. O Brasil entrou num labirinto nesses últimos 15 anos. É um grande labirinto, que parece que a gente não tem saída, porque a política não consegue dar saída. É um labirinto em que você tem ali um minotauro que destrói qualquer um que entre, você não tem um Teseu que seja corajoso e nem uma Ariadne que seja inteligente e que consiga dar a linha, literalmente, para a saída desse labirinto. A gente fica patinando nesse processo todo, por conta de erros crassos. Né? Por exemplo, eu tenho dito, quando você olhar para a classe política hoje, o quadro que você tem aí, eu tenho dito que, por exemplo, o presidente Lula é um homem de ontem. Né? Marcos sempre ressalta isso. Quando se fala de indústria naval, quando se fala dessas coisas todas, dessas despesas todas, é um homem de ontem. A sua sorte é que os seus adversários ou são homens da Idade Média
né? Ou são homens do século XVII e do século XVIII, né? Nem do século XIX, né? Do século XVII e do século XVIII. Patriarcalistas, né? Se você olhar para o centro da política hoje, o centrão é isso. Né? Então a gente não consegue sair dessas armadilhas, desse labirinto. E há muito tempo, desde essa quadra, Fernando Henrique e um pedaço do Lula, a gente não tem conseguido olhar para o problema fundamental e olhar para o futuro. Não há visão de futuro. Não se pensa, vou voltar aqui para o Marquinho e o Joaquim Nabuco, né? o Marco Aurélio e o Joaquim Nabuco, que o Joaquim Nabuco dizia o seguinte: é necessário pensar a política com P de história. Né? Essa frase eu acho magnífica. A política com P de história. Nós não temos um bom diagnóstico da história que nós vivemos. Né? O Marco Aurélio ele assinalou a questão da transição tecnológica. Né? Ela, além de trazer um transtorno terrível em todas as áreas, né? Economia, isso vem na tecnologia, bate na economia, bate no social e vai descarregar na política, e quem vai pagar o pato disso é a democracia. Além disso, na política tem uma questão, para a gente trocar aqui com o Marco Aurélio, que é o fim daquilo que a gente entendeu, os cientistas políticos entenderam durante muito tempo como a esfera pública, aquilo que o Habermas dizia, Marquinho, que é a esfera pública, ela foi pensada antes com um tipo de interação entre as pessoas, né? A imprensa, os espaços institucionais de discussão de ideias, de políticas e tudo mais. Isso tudo foi varrido com essa revolução tecnológica. Né? Olha, William, há pouquíssimo tempo nós ainda entendíamos a imprensa como uma espécie de quarto poder. Não é? Hoje, certamente, não se pode falar mais nisso. Não, ao contrário. Não é? Pelo contrário. Há pouquíssimo tempo, a classe política era suscetível à pressão daquilo que nós chamávamos de opinião pública. Hoje não é mais. Nem se usa mais a expressão. Nem se usa mais. Até porque, e aí é o caso brasileiro especificamente, que vários instrumentos que o executivo detinha o poder, né, algumas ferramentas, sobretudo todas ligadas ao orçamento, o executivo perdeu. E a classe política no legislativo ganhou uma autonomia em relação à possibilidade de se reeleger infinitamente, com fundo eleitoral, com fundo partidário, com emendas, e sabe-se lá como são gastas e como atravessam as políticas públicas, que não são mais suscetíveis a essa esfera pública, a essa pressão da opinião pública. Eu vou pedir licença a você pelo seguinte: eu tenho que chamar o intervalo e me parece interessante, num programa que começa perguntando quais são as causas do percebido atraso relativo do nosso país, em que medida é possível identificar na política brasileira para que caminho que ela se desenvolve em função dessa situação que vocês estão descrevendo. Eu vou passar a palavra a você, Marco Aurélio, mas vou chamar o intervalo antes para não interromper teu raciocínio. Pessoal, a gente está de volta daqui um instantinho, estamos esperando vocês, até já. Estamos de volta no intervalo da especial. Marco Aurélio Nogueira, o que você identifica de cenário para o desenvolvimento no sentido de transcurso de tempo da política brasileira em função do que vocês descreveram no primeiro segmento do programa? Bom, eu identifico no curto prazo uma piora progressiva, porque nós não temos nenhum fator, digamos, que dinamize a política de uma outra maneira. Eu explico melhor o que eu estou querendo dizer. Até um certo tempo atrás, talvez muito tempo atrás, os partidos políticos organizavam a política. Organizavam, turbinavam a política, davam parâmetros para os parlamentares individualmente considerados e, de certo modo, dinamizavam a política numa dada direção. Essa situação desapareceu. Hoje, os partidos não fazem mais isso. E não é um problema de esquerda, centro ou direita.
não há nenhum partido hoje no Brasil com capacidade e interesse em fazer esse papel, em produzir diretrizes para o conjunto da classe política, inclusive para o governo. É o contrário que acontece, seguindo aí o que os meus colegas do estúdio falaram. Hoje é o governo que dá orientação aos partidos, né? Principalmente no caso do partido que é mais próximo do governo. No caso brasileiro específico, o PT. O PT hoje é muito mais dirigido pelo governo do que dirige o governo. Isso é um problema que faz com que a política fique girando em falso ou parada no tempo, dentro do labirinto, como usou a imagem muito boa o Carlos Mello. Quer dizer, a política não consegue se reestruturar, se reorganizar e ganhar uma dinâmica diferente da que está posta de uns anos para cá. Eu acho que isso é um problema grave, porque isso amarra não só a classe política e as instituições políticas de um modo geral, como amarra a própria sociedade, produzindo nela desconfiança, desalento, frustração, desesperança, ou seja, coisas, sentimentos que não favorecem um salto para frente. Quer dizer, uma sociedade que fica à espera de que caia alguma coisa do céu ou do governo, ou que surja alguma coisa das redes sociais, que é para onde todo mundo olha quando busca alguma saída para a sua condição pessoal ou grupal ou da sua família, né? Então, eu acho que esse quadro é um quadro bastante complicado. Eu citei o Nabucco no meu artigo, porque o Nabucco faz ali, essa minha leitura, uma observação que eu acho preciosa. Ele diz assim: quando você não considera que o Brasil, um país, é parte do mundo e precisa entrar em sintonia com o mundo, com a dinâmica do mundo, você vai praticar a política numa dimensão que é a da pura agitação. As palavras são do Nabucco, a pura agitação. Né? Então, eu fiquei muito encantado, desde o tempo que eu estudei bastante o Nabucco, mas agora, quer dizer, nós temos hoje uma política no Brasil que é pura agitação. Não no sentido de conclamação das massas, porque isso não está sendo feito hoje, 2025. Já se tentou fazer isso há uns anos atrás, uma conclamação às massas pela extrema-direita. Não deu muito certo, né? O negócio hoje mudou de parâmetro e nós não temos mais uma conclamação. E a política é pura agitação em função dela mesma. Por isso que ela não sai do lugar e não leva o país para lugar nenhum. Marcos, é muito interessante ter a tua visão. Primeiro, puxando você pela tua função sociológica, economista, ex-presidente de uma das melhores escolas mais reputadas de business e um especialista em questões econômicas. O Brasil tem lições econômicas importantes. A gente tem setores da economia brasileira modernos, dinâmicos, que reproduzem aquelas, digamos, fórmulas, para simplificar um pouco a questão, que são facilmente reconhecíveis como as fórmulas de sucesso: inovação tecnológica, emprego intensivo de capital e principalmente formação de capital humano. A gente tem, por exemplo, isso na indústria aeronáutica, a gente tem em boa parte nos setores dinâmicos da produção de grãos e proteínas. Agora, quando a gente considera esses bolsões de excelência e de qualidade, histórias de sucesso, que foram reproduzidas em outros lugares, portanto não é específico do Brasil, é uma espécie de lição. Quando a gente coloca isso vis-à-vis o sistema político, tal como o Marco Aurélio está descrevendo, a gente chega fatalmente à conclusão que aquilo que deu certo em certas regiões e segmentos da economia só não progride por culpa da política? Olha só, eu acho que não, né? Eu acho que você tem toda a razão, tem história de sucesso, e as histórias de sucesso, o agronegócio, a Embraer, o Porto Digital do Recife, a área de saúde em São Paulo, elas têm vários aspectos em comum. Primeiro, você começa a investir no gente, né? Antes da Embraer, teve o ITA, em parceria com o MIT durante 20 anos, que tentaram vários projetos,
né? Formou gente espetacular, professores do mundo, de vários lugares do mundo, falava-se mais inglês do que português. Né? Depois de formar muita gente talentosa, tentaram vários projetos, a maioria fracassou, a Embraer deu certo. Né? O agronegócio foi igual. Tá? Então, você faz a Embrapa, manda 2.000 pessoas estudarem fora. Né? O Eliseu Alves, que é uma das figuras que eu tenho maior admiração na política pública brasileira, né? Foi genial. Essas pessoas voltam, se dá problemas para elas resolverem. Gente inteligente, muito bem formada, dialogando com o exterior, e aí acerta o solo do Centro-Oeste, consegue adaptar a soja, que é de uma zona temperada, para uma zona tropical, e por aí vai. Agora o trigo no Cerrado. Não, o trigo no Cerrado. Né? Agora a soja chegou até o Maranhão. O Porto Digital igual, Silvio Meira, Pierre Lucena, né? Uma escola de excelência, estão perdendo gente. Aí faz aquele projeto maravilhoso do Porto Digital, que hoje, o último evento que eu tive agora esse ano, tinha 80.000 pessoas, várias startups de sucesso. As histórias de sucesso, você dialoga com o exterior, você começa formando gente, e a política pública dá as condições para que a concorrência e as pessoas possam empreender, reconhecendo que vão ter alguns sucessos e muitos fracassos, é da vida. Essas são as histórias de sucesso. O problema é que eu acho que a política aprendeu com o setor privado. Né? O setor privado brasileiro captura o Estado há décadas. A gente tem um Estado, né, completamente capturado do setor privado. Você pega a lista de exceções do ICMS, né, é uma coisa interminável de páginas e páginas com letra miúda, tamanho são os itens. Né? Você pega o crédito subsidiado, você no Brasil, o setor privado, ele ficou, ele entrou nessa maquininha de viver da meia entrada do governo. É isso. Olha, eu quero montar uma fábrica de automóvel, você vai gerar muito valor? Não. A taxa de retorno aqui é bem baixa. Mas agora eu sou pior que o coreano, tá? O carro coreano feito no outro lado do mundo é melhor do que o nosso. Mas eu estou aqui com uma fábrica, me dá um dinheiro. Aí, né? E a política, infelizmente, a gente teve alguns presidentes muito fracos, né? A começar pela Dilma. Né? É difícil imaginar maior desastre na economia e na política. Né? E essa fragilidade na política acabou levando ao crescimento dos demais poderes. Né? Então você teve as emendas individuais e impositivas no governo Dilma. O Congresso falou, olha, com essa presidente não dá, tá? Ela não dialoga, ela não sabe negociar, ela não faz política, ela não entende de política, né? Como também não entende de economia, então a gente vai tocar a vida por conta própria. E isso foi aumentando com o tempo. O governo Bolsonaro foi um desastre igual. Né? Aí, quando eu vi o orçamento de 20, né, de 20, que saiu em janeiro, né, saiu atrasado, depois tem a emenda do relator com 30 bilhões de reais. Era um governo desastroso na política, ele não sabia negociar a política, não tinha projeto de país. Então o que aconteceu foi, o Congresso trouxe para si, falou assim, olha, eu vou cuidar do orçamento. E as emendas não têm ordem. E o judiciário igual, 10% da despesa pública hoje, primária, são decisões judiciais. O judicial fala assim, olha, eu acho que a lei não está legal. Eu vou interpretar a lei de uma outra maneira. A gente fez no INSPER um trabalho, o pessoal fez lá, a equipe fez lá, pegando 10 milhões de ações contra o INSS, 10 milhões de ações em 4 anos. Aí você usa processamento de linguagem natural, né? Não dá para fazer isso na mão. Né? Você tem que usar computação, programação, você vai ver as causas disso. As causas disso é uma liberdade para interpretar a lei e conceder benefícios inacreditável. Né? A gente não cresce o número de pessoas com deficiência como cresce o BPC, né? Nem de longe. Né? Você vai criando, alargando conceitos, criando e sai esse descontrole. Então, acho que o legislativo aprendeu com o setor privado e copiou. Então, assim, eu vou capturar o Estado, como o setor privado já captura há décadas. E o judiciário fala assim, olha, sabe o que mais? Quem manda no país sou eu. Né? Essa disfuncionalidade está gerando um problema institucional, além de econômico. Né? A gente vai ter uma crise fiscal grave a partir de 27. Como é que a gente vai lidar com isso, eu não sei. Porque o poder executivo fraco, né, e incompetente para a política perdeu a capacidade de articular os poderes e coordenar. Você está colocando uma excelente questão. Próxima, eu acho que há uma enorme ansiedade, sobretudo da nossa audiência, em tentar entender como é que essas duas coisas vão interagir.
A crise fiscal, o próprio governo diz que em 27, para o governo seguinte, não tem mais orçamentos para administrar. Ou seja, teoricamente não haverá mais o governo, não há o que alocar de recursos via orçamento público, acabou, e nós estamos num buraco de dívida. O lado político que você mencionou também, com a hipertrofia por exemplo, do STF em cima, como instância política, tomando decisão política que tomou na semana que passou, quando ele anula o Congresso, basicamente, por exemplo, na questão específica do impeachment de ministro do STF, é uma enorme evidência de como tudo isso está distorcido. Como é que essas duas coisas vão trabalhar? Antes de eu chegar aqui, quero dar um exemplo muito presente dessa captura do Estado pelo setor privado que o Marcos referiu. E é de agora. Como que o setor público, o Congresso Nacional, pode ser reativo, pode ser negligente com uma lei que fala, por exemplo, do devedor contumaz. Quer dizer, isso não faz o menor sentido o Estado e os seus agentes do Estado no Congresso, por exemplo, não encaminhar uma lei tão óbvia, né, que você não pode ficar sonegando imposto indefinidamente. Só que isso, olha os lobbies no Congresso, isso só vai em frente de escândalo em escândalo. Tem um escândalo, anda um pouquinho, ganha-se tempo, até que outro escândalo faça andar mais um pouquinho. Isso é um absurdo, só corroborando aí com o Marcos. Agora, a gente tem um problema, William, que é esses agentes todos, eles são fracos. Né? Não tem nada que o Congresso mais goste do que um executivo frágil. Né? Mostrou isso ao longo dos últimos 15 anos. Nos últimos anos, o Marcos deu exemplo daqui, a começar pelo governo Dilma. E foi crescendo o poder do Congresso. E o poder do Executivo se atrofiou. Né? Isso se deu também do mesmo modo com relação ao Judiciário. E não é de hoje, não. Você pode... O velho cientista político já falecido, o Luiz Werneck Viana, já falava disso na década de 90. Aliás, o repórter Luiz Carlos Azevedo escreve um artigo nesta quinta-feira precioso com relação a essa questão, lá nos anos 90 já, como o Congresso foi se incorporando. Você deve se lembrar, por exemplo, quando o sistema político resolveu discutir cláusula de barreira, estabeleceu prazo, 10 anos, tá? Quando fosse se realizar, o Congresso interveio e não permitiu que isso se realizasse. Agora, aí fomos para 27 partidos. E fomos para 27 partidos. Agora, por outro lado, também se deu pela omissão do Legislativo. Nós não discutimos, o Legislativo nunca quis discutir pelo desgaste que se tem, questões como a união homoafetiva, o aborto do anencefalo e outras questões mais que acabaram sendo judicializadas, e a judicialização levou à politização do Judiciário. Então o Judiciário foi crescendo. E nos últimos anos, em virtude do que se tentou se fazer no país, o Judiciário, a começar pelo TSE, acabou tendo uma postura defensiva para o bem, mas também para o mal na sequência, que acabou reforçando esse poder. É necessário, é justificado que isso tenha ocorrido nos últimos anos, porque não havia mais salvaguardas. Né? A história de que as instituições estavam funcionando, eu acho, sinceramente, uma balela isso. Porque o Legislativo não estava funcionando, o Executivo não estava funcionando, a Procuradoria-Geral da República não estava funcionando, sobrou uma parte do Judiciário. Mas isso para o bem e para o mal. E aí os fatos dessa semana, onde você tem um juiz simplesmente parando todo um processo de investigação de um escândalo monstro na economia. Você está falando do Banco Master. Do Banco Master. E você tem um outro ministro mudando a dinâmica da política, dizendo o seguinte: olha, o impeachment, até compreendo politicamente, mas o impeachment de ministros do Supremo não pode ser pedidos conduzidos pelo Senado. Ora, há uma balbúrdia no Senado, há um sem número de pedidos, sem critério, isso é verdade, mas é prerrogativa do Senado. E o Judiciário não pode intervir nisso. Então, veja, o que acontece nessa bagunça toda?
Essa é a pergunta. Foi essa a sua pergunta. Falta de coesão. Você não tem lideranças no legislativo, no executivo, no judiciário capazes de sentar em torno de uma mesma mesa e negociar um processo de saída desse labirinto. Em 1986, o Francisco Verfort, grande cientista político brasileiro, escreveu um livro chamado Por que Democracia? E ele dizia ali, em 1986, a grande novidade do país nesse momento é que estamos todos sentados em torno de uma mesa e ninguém quer virar a mesa. Em 2014, eu interagia bastante, já não era mais estudante, interagia bastante com o Verfort e perguntei para ele, professor, estamos todos sentados em torno de uma mesa, ninguém quer virar a mesa? Aí ele disse, não, ninguém tem força para virar a mesa. Mas a tentativa de se virar a mesa começava a surgir ali. E houve mesmo essa tentativa de virar a mesa e até agora a gente não conseguiu reconstituir essa mesa, colocar a mesa no lugar e as pessoas em volta do lugar com a perspectiva de não querer virar a mesa e construir saídas. Nós temos isso. Teremos isso? Eu acredito que sim, mas a gente vai ter que esperar essa década terminar, talvez a eleição de 30 reconstituir com novas lideranças, jovens, essa transição geracional se dá e talvez, quem sabe, e eu tento ser otimista com relação a isso, novos atores conseguirem estabelecer diálogos que nós não conseguimos hoje. Agora, Marco Aurélio, a questão acho que continua parada aqui no ar, que é, se a gente identifica com razoável dose de certeza que vamos ter uma crise fiscal violenta aí na frente, até como jornalista veterano que eu sou, me surpreende de certa maneira o descaso com que boa parte da política ignora o que me parece ser ignorar a lei da gravidade. Pode fazer de conta que desequilíbrio das contas públicas é uma invenção da Faria Lima, não é. Desequilíbrio das contas públicas é algo pesado, sufocante, com consequências diretas, não importa a sua ideologia. Por outro lado, como o Carlos Mello estava dizendo, a gente vê sucessivas tentativas, a maior parte delas muito mal sucedidas ou já embrionárias, mata já de nascença, de mudar e, de certa forma, falar da crise de representatividade, que é uma das maiores características do nosso sistema político. Como é que essas duas coisas na tua cabeça vão se combinar no ano que vem, Marco Aurélio? Olha, eu acho que o ano que vem ele não será um ano para resolver esse problema, William. Sabe, eu estou aqui vendo as intervenções, a nossa discussão aqui, e fico me perguntando por que é que isso não se reproduz, isso, eu quero dizer, a nossa troca de ideias aqui, não se reproduz em escala ampliada na opinião pública. Sabe, quer dizer, ela não é incentivada a não ser por alguns órgãos, como você, alguns jornalistas como você, alguns setores, alguns nichos de inteligência, mas no conjunto do país, a indiferença parece prevalecer, não só em relação à crise fiscal, mas em relação a várias outras coisas. A crise fiscal talvez seja, no curto prazo, seja para 2027, um ponto grave a ser equacionado. Como eu me apoio aí no Marcos de Lisboa, como ele será equacionado, nós não sabemos, porque vai faltar recursos, vão faltar recursos, e se nós continuarmos nessa toada das decisões políticas complicadas, vai faltar também decisão. Então, aí nós vamos ter um cenário de verdadeiro horror. Mas em 2026, nós não vamos ter na sociedade, na minha avaliação, um momento de crescimento daquilo que eu poderia chamar de preocupação nacional. Não tem, eu não tenho no horizonte, não vejo no horizonte brasileiro elementos que possam fazer isso, que possam fazer a política, a discussão política decolar. Ela vai permanecer rasteira nos diversos palanques eleitorais e tal. Eu lamento muito que essa situação
seja uma espécie de atestado da fragilidade da intelectualidade brasileira. Porque eu sou parte da intelectualidade e nós não estamos conseguindo cumprir o mínimo. Quer dizer, nós não estamos conseguindo não só fazer as nossas pesquisas chegarem à população, à opinião pública, mas não estamos conseguindo fazer com que a nossa energia de ideias impacte positivamente os tomadores de decisão. Quer dizer, há uma dissonância profunda entre o conjunto da intelectualidade e a classe política em sentido amplo. E eu acredito que há também uma dissonância, uma distância entre a intelectualidade e a sociedade civil, civil e a sociedade como um todo. Então, eu acho que aí nós vamos ter que pensar com paciência, digamos assim, porque a quadra que vai ser aberta em 2027 com o novo presidente, ela não vai ser uma avenida bem asfaltada. Ela vai, na melhor das hipóteses, no meu modo de entender, preparar certas situações para que em 2030, na década de 30, o país consiga encontrar um rumo diferente que promova as reformas que são necessárias e faça com que providências que estão sendo empurradas com a barriga sejam finalmente tomadas, resolvidas, né? Porque do jeito que está, não vai ser um período muito fácil o que nós vamos atravessar em 2026 e nos primeiros anos da década de 2030. Eu vou chamar um intervalo, Marcos, para não interromper você e deixar para a tua reflexão o seguinte. A gente sempre ouve, muitas vezes, quando a gente se confronta com esse tipo de horizonte, você vê logo ali, olha, veio um treco feio aí. Muitas pessoas dizem, até vai ser bom uma boa crise, porque os políticos não são burros, eles têm instinto de sobrevivência. Então, quando eles sentem que aquilo lhes afetará diretamente, eles acabam tomando as decisões que, digamos, eu colocar entre aspas, a racionalidade, por exemplo, exige. Ou eles são burros mesmo. Eu vou passar a palavra a você logo depois do intervalo. É só um instantinho, pessoal, até já. Estamos de volta ao painel especial. Marcos Lisboa resumindo, muito resumido o que ficou no ar ao final do último segmento. Há quase que uma crença, não sei se é uma esperança, de muitas pessoas que enxergam a iminência de uma crise grave e dizem, bom, essa crise vai provocar por parte dos políticos uma reação adequada à gravidade da situação. Eles não são burros, ou são? Eu acho que o problema está na sociedade, não está nos políticos. A gente convive com o Sistema S, financiando a Fiesp, financiando a CNI. Aquilo é um cartório, que é um tributo sobre a folha salarial, que é o trabalhador que paga na prática, economicamente falando. Né? Tem uma diferença entre incidência legal e a econômica, é o trabalhador que paga, para subsidiar sindicatos, federações, confederações, patronais, que vivem de uma mesada extraída do trabalhador e com baixa transparência. Cadê o setor privado falando assim, olha, gente, vamos acabar com a Fiesp? Ou se quiser ter Fiesp, vamos fazer contribuição voluntária? Não vai ser mais, não vamos tirar mais dinheiro do Sistema S para financiar a Fiesp, a Firjan, a CNI, a CNS. Né? Vamos, gente, olha só, BNDES, Banco do Nordeste, Sudene, vamos ter um pouco mais de critério como é que esses recursos são concedidos e ter avaliação de impacto, né? E subsídio tem que ser exceção, não a regra, e a gente vai avaliar resultado. Então, a gente tem um setor privado, né? E aí você cobra da política, né? A política está refletindo o que o nosso setor privado faz. Né? Como você disse anteriormente, a política aprendeu no setor privado como capturar o aprendeu o cartório com o setor privado. É uma sociedade tem exceções, que a gente mencionou antes, mas são exceções, né? Não é a norma. E os microdados, comparando vários países, China, Índia, México, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, México, país pobre protege a empresa ineficiente da maneira como nós fazemos. Né? A política aprendeu e ela se protege. Ela agora não precisa mais de financiamento privado, ela tem dinheiro público, né? Ela tem as emendas
gigantescas. E se você quiser ser candidato, você tem que ser amigo do chefe partidário para ter recurso para sua campanha, ou não vai ser, né? Então, eu acho que ela aprendeu com o setor privado como é que o jogo roda no Brasil. E para agravar, William, pegando o tema das desigualdades que foi mencionado antes, a gente não discute qualidade da política pública. Então a gente discute quanto dinheiro eu vou gastar com a educação, que vira, pelas nossas leis, aumento salarial de pensões e aposentadorias. A nossa lei é muito peculiar. Quanto mais dinheiro você der, maior o salário, maior a pensão, do Fundeb, por exemplo, maior a pensão e a aposentadoria, né? A gente não discute aprendizado dos alunos. A gente não discute métodos educacionais. A gente não procura entender por que o Brasil é tão diferente do resto do mundo nos métodos de alfabetização. A gente é um país estranho, a gente está décadas atrasado. E se você tentar entrar nesse tema, é um tema que é bloqueado pelas corporações, né? Aí depois o resultado no PISA é um desastre, apesar do volume crescente para a educação, e as pessoas não entendem, né? Então, essa falta do debate, né, profundo sobre os detalhes da política pública, o Carlos mencionou antes o devedor quanto mais. A lei é cheia de pegadinhas, cheia da maneira como ela é desenhada. Então, a gente gosta da ideia de algumas leis, mas a gente não entra no detalhe para entender como é que isso vai funcionar, como é que vai ser o impacto, como é que vai ser a eficácia, como é que é feito no resto do mundo, quais são os detalhes de implementação, quais são os detalhes de gestão. E é engraçado, William, porque eu lembro na época da pandemia, muita gente progressista, com razão, indignada com o governo, né, que negava os fatos da ciência. E vinha com cloroquina, não entendia a vacina. Não fosse o Butantan em São Paulo... Trocava o ministro da Saúde por um general. E que não entendia nada, né? Se não fosse o Butantan em São Paulo, ia faltar muito mais respirador, a gente não teria a primeira versão da vacina. O Butantan foi realmente inacreditável naquele período. Salvou muita gente, muitas vidas, né? Mas quando vai discutir educação, é cloroquina na veia. Cadê a evidência empírica? Sabe o protocolo de você discutir política pública? Qual é a evidência internacional? Qual é a evidência com microdados controlados? Né? Quais são os protocolos de outros países? Qual é a evidência do que funciona, do que não funciona? Eu não estou preocupado se o saneamento é público ou privado. A gente tem que ter água limpa e barata. Tem que tratar o esgoto. Como é que o resto do mundo faz? Não sei. Como é que é a regulação do setor elétrico? Então, educação nem se fala, né? A gente está muito atrasado nas práticas educacionais e na gestão da educação no Brasil. Mas esses temas estão fora. Então, eu acho que botar no colo da política não é justo. A política está refletindo o que é dominante na sociedade brasileira. Agora, está no colo da política algo que, em termos de política, eu faço uso da minha experiência como repórter, que é o que eu mais fiz na minha vida. Trabalhar em reportagem, sobretudo na rua, que é o medo. O medo é um importantíssimo fator na política em qualquer lugar. Medo e ansiedade criam atmosferas políticas excepcionalmente perigosas e de imprevisibilidade. O que caracteriza, em boa medida, a avaliação que o eleitor faz do governo atual é o medo. Insegurança, insegurança e insegurança. A percepção de crime, ela é maior que os números podem indicar. Por exemplo, em São Paulo. São Paulo tem, na relação com outros estados da federação, números melhores, ao contrário como a população percebe. Não adianta você dizer para eles, puxa vida, faça favor de se comportar de acordo com as estatísticas e parar de levar as coisas a partir da sua percepção, mas nós estamos indo para um caminho de uma eleição no qual o medo é um fator importante. Que consequências isso vai trazer na sua avaliação? Dá um passo atrás, porque a sua pergunta para o Marcos, ela me perturbou, né? Quando você pergunta, os políticos, afinal de contas, são burros? Certamente não são. São inteligentíssimos, são brilhantes, só que voltados para si próprios, para os seus próprios interesses, entendeu? Okay. E aí, esses interesses, eles são, de alguma forma, sintonizados, estão alinhados com os interesses desses grupos todos que o Marcos, há 2 décadas, talvez, já vem assinalando, né? Então, a questão é essa. Não tem nada de burrice, pelo contrário.
É uma política voltada para os seus próprios os atores reais e os seus interesses reais. É o que a gente tem visto. A grande política, a política com P de história, ela vai desaparecendo aos poucos. Você, repórter há tanto tempo e arguto, você sabe muito bem que o grande tribuno, desapareceu. Não tem mais aquele cara que sobe na tribuna e que faz um grande discurso nacional. E nós tivemos vários. Afonso Arinos, tem entendeu? Hoje no YouTube. Vários, entendeu? O tribuno está no YouTube. O tribuno está no selfie, assim, fazendo selfie da sua questúncula para o seu eleitorado específico. É isso. Bom, mas a nossa questão aqui é a questão do medo. Também uma coisa importante dizer, esses índices de São Paulo, eles foram construídos em 2 décadas. Nós precisamos nos lembrar o que foi o governo Covas, o primeiro governo Covas. O Covas quase não vai para o segundo turno em 98 por conta de uma grande crise carcerária, né, que se deu em São Paulo. Né? Nós tivemos vários problemas. E, aos poucos, esse processo foi sendo reconstruído. Nós chegamos a esses índices, ainda que a percepção não tenha diminuído. Mas como qualquer política pública, é um processo de longo prazo, né, de décadas. E vai ser isso que vai dar o tom da eleição. Eu acho que a gente vai... Eu não gosto de usar o termo populismo, porque na ciência política ele é um conceito complexo, tal, mas vamos lá. Essa demagogia, ela vai se dar na eleição de lado a lado. Uma certa demagogia em relação à economia e a demagogia em relação à segurança pública. Esse vai ser o embate. Né? Nem vai se discutir a questão da economia de uma forma profunda, acertada, necessária, e nem a questão da segurança pública vai ser discutida. O que nós vamos ter é para usar a expressão que o Marco Aurélio usou, se referindo ao Joaquim Nabuco, acho que foi agitação, foi uma coisa assim. Né? Sim, política é apenas agitação. É, apenas agitação. Vou me permitir aqui pedir uma licença para o Marcos, que é versado nisso. É Shakespeare, né? É cheio de som e fúria, significando nada. Né? É essa a questão que nós temos. Não significa nada, é som e fúria. O que vai significar é a piora geral, piora da economia, piora das nossas condições, de uma forma ou de outra. Nesse momento, eventualmente, estamos bem. Tem setores aí, até do próprio mercado financeiro, da Faria Lima, até festejando um momento bom, sei lá, no câmbio, os juros elevadíssimos desse jeito, é uma festa, mas o bom momento é péssimo, conselheiro, e rapidamente ele se esgota. Eu temo muito pelo que será o próximo mandato, seja quem for o presidente da República. Só para lembrar que no Som e Fúria, né, não dá muito certo com o Macbeth, né? Tem o rei que morre, depois ele, a mulher, né? Aquela peça não termina bem. Né? Exatamente, significando nada, só destruição. Significou destruição. Eu queria colocar um último fator, que a gente está indo para a finalização do programa. Nós vamos ter no ano que vem, Marco Aurélio, talvez, você me corrija se a minha impressão estiver equivocada. Por favor, eu aprendo muito quando as pessoas me corrigem. É a primeira eleição presidencial que nós vamos ter com o fator geopolítico. Eu cobri várias, eu não me lembro de nenhuma que a gente tivesse uma presença tão forte de um fator geopolítico chamado Washington. Uma parte relevante do espectro político brasileiro espera que uma potência de fora resolva problemas daqui de dentro. Essa potência, por outro lado, nos fez acordar para a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, no fundo, no cenário internacional. É algo que, de certa forma, pegou um pouco o imaginário popular. O que esses caras estão fazendo com a gente? Então, por que não põe o porta-aviões na porta do Complexo da Maré? Como você vê esse fator? Olha, eu acho que, como qualquer outro fator, ele vai ser recurso nos embates eleitorais. Né? Mas eu creio, William, que talvez ele não pese tanto quanto no primeiro momento a gente imaginava.
Quer dizer, com a questão da política fiscal do Trump, né, da fixação de impostos elevados para o Brasil, que soou não só como uma punição, mas como uma interferência interna no Brasil, porque condicionou aquilo à condição jurídica do Bolsonaro, uma confusão total com aquilo, né? Mas eu acho que a intervenção hipotética de Washington ela não vai se dar no Brasil, né? E talvez não seja muito o caso dela vir a ser um personagem de grande relevância na discussão eleitoral, a não ser no sentido da pura agitação. Ou seja, nós vamos, em alguma dimensão, perceber bandeiras sendo agitadas em favor da soberania nacional, o que é uma coisa pode ser bonita, mas é inadequada, porque não há nenhuma ameaça efetiva à soberania nacional, e, por outro lado, bandeiras sendo agitadas em favor de uma maior presença dos mecanismos repressivos dos Estados Unidos. Eu acho que as duas bandeiras elas vão estar agitadas de maneira inadequada, né? O tema na verdade, não é a ameaça à soberania nacional. O tema que deveria ser objeto de discussão é o lugar do Brasil na economia internacional, o lugar do Brasil no sistema internacional, que também é um tema mal discutido entre nós, né? Quer dizer, nós temos já hoje uma grande quantidade de formandos em relações internacionais, pessoal mais ou menos jovem, que faz um pouco essa discussão, mas da mesma maneira que em outros temas, na opinião pública essa questão não chega. E quando chega, ela chega pela mão do nacionalismo, que me parece uma mão errada no caso, né? Então, eu acho que esse fator geopolítico que você menciona, ele talvez não pese tanto, mas é melhor a gente esperar um pouco para ver como é que vai se dar o arranque para as disputas eleitorais, para ter certeza disso, porque houve um impacto, e esse impacto produziu alguns efeitos que poderão se estender pelo tempo. Agora, eu acho que o grande problema não é esse. O grande problema é o que nós, brasileiros, devemos esperar que o Estado brasileiro, o país Brasil, faça, ou como ele deve se comportar num mundo complicado, globalizado, interdependente que nós vivemos hoje. É uma grande pauta para um próximo programa. Eu sou obrigado a encerrar esse, infelizmente. Queria agradecer muito a você, Marco Aurélio Nogueira, pela participação aqui no programa. Muito obrigado. Igualmente a vocês que estão aqui no estúdio comigo, Marcos Lisboa, muito obrigado pela presença. Igualmente, Carlos Melo, muito obrigado. Meu último recado à audiência, nós estamos no ar com o Clube de Membros da CNN Brasil no YouTube. Como assinante, você tem acesso à íntegra, cortes exclusivos, acesso antecipado ao WW Especial. Aponta seu celular para esse QR Code que está na tela e faça parte. Esse programa fica por aqui, essa edição. Muito obrigado a você que nos acompanha. Até a próxima.